A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a todos os irmãos inscritos no canal do YouTube, Deus possa fortalecer, Deus possa guiar, meus irmãos, a vida de todos nesse momento. Quero agradecer mais um dia, estarmos juntos aí, nessa caminhada aí, nessa, glória a Deus, na direção, meus irmãos, da salvação de nossa alma, meus irmãos, que é tão importante, amém, meus irmãos? Glória a Deus, quero agradecer a todos os inscritos também, que já se inscreveram também, Deus abençoe. Deus abençoe aqueles que não se inscreveram, aqueles que vão se inscrever. Deus abençoe aqueles que ouviram este vídeo, amém, meus irmãos? É para, glória a Deus, importante para nossas vidas, é uma mensagem que vou trazer, meus irmãos, uma mensagem, glória a Deus, do alto céu, uma mensagem revelada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, eu tenho certeza que essa mensagem vai falar com você poderosamente, amém? Eu quero, glória a Deus, agradecer a todos aí. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Davi, glória a Deus, cidade de Assunção, Piauí. Que Deus possa abençoar e fortalecer a vida de todos neste momento. Eu já quero falar para os irmãos que já se encontra aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, com todo o poder, com toda a glória, com toda a ousadia do Espírito, a qual eu vou trazer essa mensagem, meus irmãos, direcionada do alto céu. Já lembrando para os irmãos que estamos vivendo os últimos momentos na terra, meus irmãos. Os últimos instantes na terra já está acontecendo. Essa é a alerta que eu quero trazer para todos que querem ser salvos. Aqueles meus irmãos que estão despercebidos possam estar alerta. É muito importante. Este aviso é de suma importância para todos os meus irmãos, sem exceção de nenhum. Crianças, jovens, adolescentes, senhoras, senhores, todos, moradores da terra, despertai, a vida do Senhor está perto, está breve, meus irmãos, amém? É o comunicado do Espírito Santo para todos que ouvem essa mensagem, que vão ouvir. Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 6, livro de Gênesis, capítulo 6, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5, preste atenção na palavra, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: e houve, glória a Deus, e viu o Senhor que a maldade do homem, se multiplicara sobre a face da terra, sobre a terra, de toda a imaginação, dos pensamentos do seu coração, era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de os haver feito homens sobre a terra, e pesou-lhe seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependi de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jefé. Glória a Deus. E a terra, porém, estava corrompida de diante da face de Deus, glória, cheia de sua, glória a Deus. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Glória a Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido os seus caminhos sobre a terra. Amém? Olha aí, meus irmãos, essa mensagem, ela é muito forte, ela vai falar muito com nossas vidas, nos tempos que estamos vivendo hoje. Tempo difícil, meus irmãos, tempo terrível, meus irmãos, terrível o tempo que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Aconteceu nos tempos de Noé, e as pessoas estavam corrompidas, meus irmãos. Corrompida os seus caminhos, os seus prazeres, seus desejos, suas imaginações. Só era, meus irmãos, de má continuamente. Só era de coisas perversas, de coisas malignas. Os seus pensamentos, o desejo do seu coração era de fazer mal continuamente, meus irmãos. Não tinha paz, não tinha bem, era mal. Todos os seus desejos, todos os seus pensamentos. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo número 24.
Glória a Deus, a Bíblia diz que também por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. E é o que está acontecendo hoje, meus irmãos. O amor se esfriou. O amor de quase todos, meus irmãos, se esfriou. A destruição está sobre a terra. A maldade do homem. A terra não suporta mais tanta maldade. São tantas pessoas, meus irmãos, se destruindo. Crianças, jovens. Quando Deus, meus irmãos, olha do céu para a terra, o que ele vê nessa terra? O que é que o Senhor vê nessa terra, meus irmãos? Quando o Senhor olha do céu para a terra, o Senhor olha contemplando tudo. Ele contempla, meus irmãos, na esquina. A mulher, glória a Deus, se vestindo para se preparar para ir vender amor na esquina. Para se prostituir. Ele vê, meus irmãos, crianças, jovens de 12 anos, criança de 12 anos, 11 anos, grávida, se prostituindo. Ele vê, meus irmãos, pessoas projetando, homens reunidos, projetando para fazer roubo, para fazer um assalto, para assassinar alguém. Pessoas jogadas pela sarjeta, pedindo comida, com fome, necessitando de alimento. Ele vê, meus irmãos, quando ele olha do céu para a terra, ele começa a contemplar, meus irmãos, tanta destruição, meus irmãos. Os hospitais, meus irmãos, tudo lotado de pessoas. Aí as pessoas dizem assim, porque é a vontade de Deus. Será, meus irmãos, que Deus tem essa vontade de ver os seus filhos se destruindo com as suas próprias mãos e não fazer nada? Será, meus irmãos, que Deus tem prazer que as pessoas se destruam? Você que é pai, você que é mãe, tem prazer que você vê seu filho se destruindo, se você pode fazer o bem para ele, meus irmãos? Deus, qual é o pai que quer ver o seu filho sofrendo? Qual é o pai, meus irmãos, que quer ver o seu filho na lama, nas drogas, prostituindo, doente? Qual é, meus irmãos? O pai que quer ver o seu filho sofrendo, fome, com tanto alimento na sua casa para lhe dar, qual é o pai que quer ver, meus irmãos? A Bíblia diz assim, nós que somos mal, quer dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está no céu. Se nós, meus irmãos, quer dar o melhor para os nossos filhos, imagine Deus, meus irmãos, que não tem maldade. Quão coisas boas Ele quer nos dar. Então me explica por que tem tantas pessoas se destruindo, tantas pessoas sofrendo, se drogando, se prostituindo. Pessoas matando, pessoas projetando roubos. É simplesmente, meus irmãos, porque as pessoas abandonaram a Deus. É simplesmente, meus irmãos, que as pessoas não dão a atenção de vida a Deus. Deus nunca abandonou, meus irmãos, ninguém. O povo é que abandona o Senhor pelos seus feitos e pelos seus atos. Veja, meus irmãos, que no tempo de Noé já aconteceu essa cena, está se repetindo agora. Os homens eram maus, os seus pensamentos eram maus continuamente, homens perversos, homens truculentos. A sua imaginação só era de fazer o mal ao outro, o mal ao próximo. Olha aí, meus irmãos. Pensamentos malignos, pensamentos perversos dos seus corações. Assim, meus irmãos, era aquela geração. E hoje, meus irmãos, estão vivendo os últimos momentos na terra. E quando Deus olha do céu para a terra, Deus vê tudo isso, meus irmãos. Vê tudo isso, Deus vê todas essas coisas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, onde que o povo poderia se refugiar? Onde que o povo poderia encontrar uma palavra de conforto? O necessitado vir matar sua fome. Glória a Deus, aquele que necessitava, que está atribulado de espírito, vir procurar na casa de Deus, na casa do Senhor, casa de oração. Onde que tem homens, onde que era para ter homens e mulheres, meus irmãos, de oração, homens e mulheres compromissados com as almas, com amor às almas. Mas por que, meus irmãos, que eles não vêm para casa? Por que eles não vêm buscar refúgio na casa do Senhor, na casa de oração? Sabe por quê? Porque lá também não tem mais refúgio. As igrejas não têm mais refúgio. Se tornou, meus irmãos, covil de ladrões, salteadores. Não tem mais prazer em ajudar a alma. Com a boca se prega amor, mas o coração está corrompido pelo ódio. Se prega que tem que ter misericórdia, mas ele mesmo não tem misericórdia. A intenção dele, meus irmãos, não é de ajudar o próximo que está necessitando fome.
Não é a irmã que está o aluguel atrasado. Não, meus irmãos. Não é de ver ali aquele mendigo na rua, ver ele morrendo de fome, de frio. A alegria dele não é essa. O lado de ajudar, ele não tem prazer em ajudar. Eles dão muito mais valor, meus irmãos, àqueles que têm dinheiro para poder ofertar e dizimar na casa, do que ver uma alma lá sofrendo na sarjeta ajudar. Oh, meus irmãos, é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Os tempos tão difíceis, meus irmãos, tempos terríveis. Ei, alabaço de cara. Os últimos momentos da terra, igreja. Desperta. Acorda. Jesus Cristo está voltando. De cabadaço, de calabraço. A buscar a sua igreja. Aonde que as pessoas poderiam ter o refúgio. Eles não encontram refúgio nas igrejas. Porque as igrejas também se corromperam pelo pecado. O Deus desse século, meus irmãos, chegou ao entendimento dos homens para que não respondesse à luz do Evangelho, que é a glória de Deus. O Deus desse século cegou o dinheiro, cegou os prazeres da carne, cegou o desejo deste mundo, cegou o entendimento dos homens. Ele não consegue mais estender as mãos ao necessitado, ao aflito. Não, meus irmãos. Os homens se tornaram falsos, mentirosos, alvarentos. Os homens se tornaram maus. Glória, quer ver, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Muitos são mentirosos, muitos se fazem mentiroso. Se lá ele vê lá o patrão dele no erro, no engano. E ele vê, meus irmãos, aquele patrão dele está fazendo errado. Ele não tem coragem de corrigir ele, de dizer que você está errado. Por causa que você está fazendo isso é contra a palavra de Deus. Porque se ele fazer, meus irmãos, se ele disser isso, sabe o que acontece? Ele corre ele de perder o emprego. Então ele está amando muito mais o dinheiro que ele está ganhando da mão daquele patrão do que a alma daquele patrão. Não é melhor, meus irmãos, que pregue a palavra para ele também, para ele se converter? Ainda se ele não quer, porque muitos, meus irmãos, estão exaltados pelo seu dinheiro, seu ego, seu bel prazer. Muitos se calam, vendo as coisas erradas, muitos se calam por causa do dinheiro. Muitos, meus irmãos, não conseguem mais falar, denunciar o pecado, o engano, porque tem medo de perder o emprego, tem medo de perder, tem medo de excluir ele dentro da igreja, tem medo de expulsar ele dentro da igreja. Muitos, meus irmãos, glória a Deus, obreiros, vê os seus pastores fazendo as coisas erradas. Entendeu? Certo, meus irmãos, temos que obedecer aos nossos pastores. Mas se ele estiver dentro da palavra, se ele estiver contra a palavra, não pode, meus irmãos. O mais forte do que o pastor é a palavra de Deus. O pastor é a palavra, tem que se andar na palavra. Se ele andar com a palavra, conforme a palavra, meus irmãos, você não pode repreender ele porque ele está conforme a palavra. Mas se ele estiver contra a palavra de Deus, você vai aceitar, meus irmãos? Vai aceitar ser enganado por ele? Vai descer você também para o inferno, porque você não corrigiu ele, porque você não alertou ele, porque você não falou para ele que ele estava errado, porque você não falou para ele que ele estava praticando coisas erradas. Telão em cima dentro da igreja, colocou lá o jogo da Copa do Mundo em cima do altar, político em cima das igrejas, em cima dos altares de Deus. Os obreiros estão lá sentados do lado, nem falam nada, ficam calados. É, meu pastor, tem que obedecer, tem que obedecer. Eu obedeço ele se ele estiver dentro da palavra. Se ele não tiver, ele vai receber a palavra. Se ele estiver conforme a palavra, meus irmãos, aí sim. É homem de Deus, tem que obedecer sim, meus irmãos. Não é para ir contra o seu pastor. Mas se o seu pastor estiver contra, meus irmãos, os ensinamentos de Deus, ele está cego. Está corrompido pelo o desejo do mundo, o prazer da carne. Você vai deixar seu pastor ir para o inferno, você vai para o inferno junto com ele, por causa do erro dele e por causa que você não corrigiu, porque você não avisou. Se tem um buraco lá na frente, você não avisa, ele, olha, cuidado, pastor, lá tem um buraco lá na frente esperando, cuidado. Se você vai cair dentro dele, se você não avisar, você é culpado da morte dele, porque você viu e não avisou. Muitos estão se calando, meus irmãos, com medo de perder o cargo na igreja,
com medo de sair da igreja. Irmão, eu não sou ligado à igreja. Eu congrego na igreja pentecostal Deus é Amor. Estou aqui servindo o Senhor, meus irmãos. Mas no dia, meus irmãos, que tiverem contra a palavra, meus irmãos, para tentar enganar, eu não vou mais, meus irmãos. Meu compromisso é com o céu. Meu compromisso não é com placa de igreja. Não é idólatra de placa de igreja. Não é a igreja Deus Amor que vai levar para o céu. Não é a igreja Assembleia de Deus que vai levar para o céu. Presbiteriana, a igreja do véu, Congregação Cristã do Brasil, não. Que vai te levar para o céu, obediência à palavra. Seja obediente à palavra de Deus. Ei! Egabradaço decai. A terra está corrompida de trevas, de pecado. É uns contra os outros. É irmão contra os irmãos, pastor contra pastor. É uns lutando, meus irmãos, um contra os outros. A destruição está grande sobre a terra. Desperta, igreja. Jesus está voltando para buscar o seu povo. E o povo está dormindo, está adormecido. Assim como aconteceu no dia de Noé, assim também acontecerá essa geração. Vejam, meus irmãos, que Jesus começa a falar como comia, bebia, casava, estava sem casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio sobre a terra e consumiu a todos. Assim também será no dia da vinda do Senhor. Muitos vão estar despercebidos, dormindo. Muitos vão estar nem aí, meus irmãos, comprando, vendendo. Estão lá preocupados com nada, meus irmãos. Quando eles perceberem, Deus já tem levado a sua igreja. E muitos vão ficar. Muitos naquele dia não vão conseguir subir. Muitos naquele dia, meus irmãos, não vão conseguir, meus irmãos, encontrar a salvação. Sério, senta aí, em nome de Jesus. Senta aí para escutar um pouquinho a palavra. Glória a Deus. Amém? Olha o irmão que chegou aqui, ó. Jesus está trazendo as vidas, amém, meus irmãos? É, meus irmãos. Deus é maravilhoso. É meu tio, irmãos. Aí, ó. Amém? Anda aqui, tio. Senta aqui perto dele. Pega a cadeira, bota bem aqui perto dele aqui, pra você aparecer aqui um pouquinho aqui, rapidinho. Se tiver uma relação do que escuta, aí você agora entregar a sua vida para Jesus. Vou ficar aqui agora pertinho agora. É, pronto. Atenção que eu tenho que buscar minhas coisas. Sair da vida de cachaça, destruição, assim do Senhor, né? Que bênção, glória a Deus. Continue firme, tá bom? Cadê seu carro? Não tem carro aí não? Tem, deixa eu terminar aqui a live aqui, depois nós conversamos, tá bom? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, meus irmãos. Estamos vivendo os últimos momentos na terra. Os últimos instantes, meus irmãos. Temos que despertar, igreja. Voltar para Jesus enquanto há tempo. Olha aí, meu Deus, trazendo as almas para vir se reconciliar com o Senhor. Jesus está voltando, igreja. Desperta, tu que dorme. Muitos vão ficar despercebidos, vão ser pegos de surpresa dormindo, meus irmãos. Aí com a Bíblia debaixo do braço, indo para religioso, com a saia comprida, de paletó e gravata, mas a língua maior do que eu para falar mal dos outros, para comprar e não pagar. Eu dizer que sou crente é muito fácil. Aí o fulano não é crente, você não é crente, é crente? É crente mesmo, de verdade? Pergunta para ele se ele é crente. Não, pergunta pro vizinho dele se ele é crente. Pergunta para os filhos dele se ele é crente. Pergunta para a esposa. Pergunta para o esposo. Pergunta. Aleluia. Dizer que é crente na igreja é muito fácil. Agora, dar testemunho de crente é difícil, meus irmãos, porque tem que viver. Tem que viver. Labadaço decai. Reixa mandagaço declama mandarábia. Desperta, tu que dorme. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar os remanescentes, os salvos em Cristo. Desperta enquanto há tempo. Desperta enquanto há tempo. Desperta enquanto há tempo. A trombeta vai tocar. Esta é a alerta, meus irmãos, para os salvos, aqueles que derem crédito, aqueles que escutaram a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja só, meus irmãos. Quando Deus manda o atalaia tocar a trombeta, e o atalaia vai lá e toca a trombeta, e o povo se dá por avisado, certamente aquele povo será salvo. Mas se Deus mandou a atalaia tocar a trombeta,
e o atalaia não toca a trombeta, certamente aquele povo vai ser pego de surpresa, mas o atalaia será culpado do seu sangue. Eis-me aqui, meus irmãos, está a anunciar a palavra do Senhor. Aquele que se der por avisado será salvo. Aquele que não se der por avisado, meus irmãos, não terei culpa do seu sangue. Porque eu estou a anunciar a palavra do Senhor. Estou a pregar. Se arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Esse céu ele vai se abrir, vai se rasgar no meio. E Deus vai levar a sua igreja. Deus vai levar os seus santos. Aqueles que não se corromperam, aqueles que viveram, meus irmãos, uma vida excluída na terra. Aqueles que eram rejeitados, escarnecidos, aqueles que eram zombados, aqueles que eram chamados por loucos, por perturbadores, aqueles, meus irmãos, glória a Deus, que as pessoas diziam, isso aí é doutrina de homem, é religião de homem, isso aí não existe, é uso e costume. Aqueles, meus irmãos, que resolveram viver na doutrina, santificaram o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, aqueles que verdadeiramente voltaram para Deus com a vida justa diante do Senhor, esses vão subir para a glória. Aleluia. Esses vão subir no arrebatamento, meus irmãos. Mas aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que não fizeram pouco caso da palavra, aqueles que tiveram por zombaria a palavra do Senhor, aqueles que escarneceram, aqueles que, mesmo conhecendo, praticaram as mentiras, praticaram as vaidades, praticaram os desejos carnais, andavam em prostituição e lascívia, em sensualidade, em imoralidade, em masturbação, em heresias, em contendas, em brigas, em divisões, em feitiçarias, em macumbas. Aqueles que não levaram a sério a palavra de Deus, aqueles que não tiveram pouco caso a palavra do Senhor, assim também como aconteceu no dia de Noé, assim também acontecerá a esta geração mais perversa, que não quer dar crédito à palavra de Deus. Te arrepende enquanto é tempo, deixa a mentira, deixa o cigarro, deixa a cachaça, deixa os desejos carnais, o prazer do mundo, deixa tudo, deixa, abandona enquanto há tempo, deixa o marido alheio, deixa a esposa alheia, deixa, para de pecar, para de mentir, para de enganar os outros, para de dar calor, dar trote, para de enganar, para de matar os outros, para enquanto é tempo. Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja, Jesus está vindo buscar o seu povo. Desperta, povo de Deus, povo que quer salvação em Cristo, povo que resolveu viver uma vida nessa terra, uma vida, meus irmãos, verdadeiramente de busca. Porque hoje ninguém vê mais ninguém buscar, ninguém vê mais ninguém orar, ninguém vê mais ninguém pagar preço de oração, ninguém vê mais ninguém jejuar, ninguém vê mais ninguém ler a Bíblia. As pessoas estão na internet, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. As pessoas estão procurando, meus irmãos, momentos, glória a Deus, ali, meus irmãos, que estão tirando eles da frente do Senhor. Pessoas estão igual um cego no tiroteio, sem saber que direção tomar, que caminho tomar. Por isso a Bíblia diz que há caminhos que para os homens, há caminhos que para os olhos dos homens que parece ser bom, mas o final é morte, destruição. Parou de orar, parou de jejuar, parou de ler Bíblia, começou a pecar, começou a prostituir, começou a enganar, começou a trair a esposa, começou a roubar, começou a mentir, começou a caluniar. Homens contra a hora de Deus se corromperam pelos desejos da carne, pela mentira, pelo engano. Deixaram de buscar a Deus. Vigiai e orai. A carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. Temos que andar em Espírito, viver em Espírito, dormir em Espírito, se acordar em Espírito, dormir preparado, se acordar preparado, de madrugada preparado, de manhã preparado, à tarde preparado. Toda hora que Jesus voltar, você está preparado para subir. 24 horas, 48 horas, 72 horas, a hora que Deus der na terra, você está preparado, porque Deus não vem buscar os que estão se preparando, Deus vem buscar os preparados. Aqueles que estão se preparando, nós vamos ficar. Se está se preparando, você vai ficar. Deus não vem buscar os que estão se preparando, Deus vem buscar os preparados. Tem que andar preparado. Por quê, meus irmãos? Que Deus não vem buscar os que estão se preparando, porque os que estão se preparando não vai dar tempo de terminar de se preparar. É não abrir e fechar de olho, é rápido, é não piscar de olho, Deus levar a sua igreja. E aí, dá tempo de terminar de se preparar? Claro que não. Então tem que estar preparado.
andar preparado. Paga a tua conta que tu deve. Devolve o que tu tomou emprestado. Para de falar mal do teu irmão. Para de falar mal do teu pastor, do obreiro. Para de xingar os outros. Para de xingar nome. Para de xingar palavrão, palavreado. Para de andar com piadice, com chocarrice. Para de andar com mentira, com enganos. Para de andar sensual, rebolando. Para de pecar, para de fazer coisas erradas diante do Senhor. Te conserta. Coloca a tua vida no altar com Deus. Aquele povo estava de coração perverso, corrompido pelo pecado, pelo engano, porque aquele povo, o seu pensamento, o seu coração era má continuamente. Era só de fazer o mal para o próximo. Assim também está essa geração. Geração ruim. Geração maligna que não quer nada com Deus. Geração perversa. Te conserta. Coloca a tua vida no altar de Deus. Para de coisa errada. Jesus está voltando. De cabadaço de cai. Ei, calabaço de canta, alabre a seta. Esse é o alerta do Espírito Santo para a igreja. Para todos os irmãos. Compartilhe esse vídeo. Tem almas necessitando de se consertar. Se você ama a pessoa, ama almas. Se você não tem coragem de pregar o que eu prego, mas você ama, você tem coragem de enviar, então envie essa mensagem para os grupos, para as pessoas da tua família, para que eles possam dar tempo para eles se consertar, para que possam dar tempo para eles se salvar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Esta é a palavra de alerta para a igreja do Senhor. Tempo de se consertar, tempo de se voltar, tempo de se arrepender. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos. Tem pessoas que dizem assim, isso aí é mentira, aí não existe isso aí. Meus irmãos, faço uma pergunta para os irmãos. Aonde que o diabo vai mandar alguém se consertar? Aonde que o diabo vai mandar alguém deixar de pecar? Aonde, meus irmãos? Sabe quando é que o diabo vai mandar alguém deixar de pecar? Nunca. O Espírito de Deus, quando ele se manifesta, a primeira mensagem de João Batista era: se arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A mensagem do Espírito Santo é arrependimento, que arrepende. O diabo vai mandar ninguém se arrepender. Tem pessoa que, isso aí está sendo usado pelo diabo. O diabo vai mandar alguém se arrepender? Aonde está na Bíblia? Não vi em nenhum lugar, meus irmãos. O diabo, meus irmãos, ele quer que as pessoas façam pecar mesmo. O Espírito Santo quer que as pessoas se arrependam. Se arrepende enquanto é tempo. Jesus está voltando. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz. Compartilhe, comente, se inscreva. Deus abençoe. Todos em nome de Jesus.